Galerinha, agora a gente vai fazer a página 99 até a página 109, porém a maioria é textos. Vocês vão ler os textos sozinhos, porque a prof tá com muita tosse, pra gente ficar lendo juntos, combinado? Então vocês vão ler uma vez, depois vão voltar e ler novamente, certo? Porque os textos estão bem claros, então eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender tudo, porque tudo foi assunto que a gente já trabalhou na aula passada e na outra aula, na aula retrasada, onde a prof mostrou nas duas aulas um videozinho pra vocês, certo? Então, ali na página 99 tá falando assim, portugueses onde hoje é o Brasil. Daí vocês têm um textinho, vão ler, e ali embaixo tem uma figura. Embaixo da figura tem uma pergunta onde tá falando, o que você vê nessa imagem? Daí vocês vão responder, o que vocês estão vendo ali? Uma serpente, uma embarcação, o quê? Quem que tá engolindo o que ali? Vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, o que vocês estão observando na imagem, certo? Daí depois, ali na página 100, vocês vão ler onde está falando. Se era assim tão perigoso, por que os portugueses decidiram fazer viagens tão longas e arriscadas? Ali está explicando o motivo que eles faziam essas viagens longas e arriscadas, se eram tão perigosas, se eles tinham tanto medo, tinha tantas lendas, tinha tantas histórias que eles contavam. Igual a lenda da sereia, do boitatá, do Saci. Daí depois lá na página 101 tá falando assim, na Europa, Portugal foi o primeiro. Daí ele tá falando assim, Portugal foi o primeiro país europeu a fazer viagens de longa distância. Por que que isso ocorreu? Daí vocês têm vários tópicos explicando por que que isso ocorreu. Daí vocês vão fazer a leitura dos tópicos e depois vão observar a imagem ali embaixo, que foi a primeira a exibir uma embarcação utilizando a bússola. Vocês sabem o que é a bússola, né? Que a gente já trabalhou várias vezes na sala. Que até teve alguém que levou a bússola pra gente ver, que vai mostrando as direções que a gente tem que ir, os pontos cardeais que a gente trabalhou em geografia. Então, façam a leitura. Daí, depois, lá na página 102, tá falando assim, a caravela e seus tripulantes. Daí, ele tá falando assim, a caravela é uma invenção portuguesa. Ela foi projetada e construída por volta de 1435 e possuía vela triangular, o que facilitava ao piloto manter o rumo, mesmo com ventos desconfortáveis. A hierarquia no interior da caravela era rígida, conheço os principais tripulantes. Então, aqueles dali que estão ali são quem faziam parte das embarcações. Daí vocês vão ver quem era lá em cima que mandava e depois ia descendo. Bem fácil até aqui. Depois, lá na página 103, tá falando assim, navegações portuguesas. Daí vocês têm ali um textinho. No início das grandes navegações, poucas pessoas estavam preparadas para essas viagens. A maioria não sabia nem mesmo nadar. Às vezes o navio afundava a uma pequena distância da costa e mesmo assim muitos de seus tripulantes morriam afogados. Apesar disso, os portugueses foram conseguindo contornar a África em direção às Índias. Conheço alguns fatos importantes da expansão marítima portuguesa. Então, ali vocês têm, desde 1443 até 1500, como é que funcionava. Vocês vão ler aquela linha ali do tempo. E depois lá embaixo está falando assim, com isso, Portugal constituiu um grande império nas terras em 3 continentes. África, Ásia e América. Daí ali tem um mapa das navegações portuguesas. Então, após vocês fazerem a leitura ali da linha do tempo, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor o mapa, combinado? Daí depois, ali na página 104, tá falando a concorrência espanhola. Daí depois, lá na página 105, tá falando Cabral chega onde hoje é o Brasil. Tudo tem um textinho bem explicadinho. E depois embaixo tem uma imagem onde vocês vão estar lendo bem o texto e observando bem a imagem para comparar e poder entender. Daí depois,
Lá na página 106 tá falando São Vicente, a primeira vila brasileira. Daí vocês vão ler como é que aconteceu a primeira vila brasileira, como é que foi criada, como é que foi feita, e depois vão observar a imagem dela ali embaixo. E na página 107 é continuação, certo? Daí depois, a página 108 e a página 109 são perguntinhas relacionadas a essas páginas que vocês acabaram de ler. Por isso que a prof falou, leiam 2 vezes para vocês já conseguirem entender um pouquinho melhor para conseguir responder. A número 1 tá falando assim: que desafio os navegadores tiveram que enfrentar na época das grandes navegações? Qual foi os desafios que eles tiveram que enfrentar? Lembra lá os ventos fortes, os mapas cheios de erros? Pesquisem lá no livro, leiam de novo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Lembram? Doenças, tudo. Daí depois ali, número 2, complete a frase. Os europeus acreditavam que a Terra era... O que é? Qual é a palavra que eles usam para mais apertadinha ali no texto? Como uma pizza. E aqueles que se afastassem do litoral caíam em um... Lá embaixo, quando caem em alguma coisa, eles caíam em quê? Essas 2 palavras estão lá no texto, da maneira que eles usavam antigamente. Depois da número 3, está falando assim, quais os principais motivos das navegações portuguesas? Qual era o principal motivo deles estarem fazendo as navegações portuguesas? Eles estavam buscando o quê? O que eles buscavam? Lembra? Coisas de luxos, especiarias. O que eles estavam? Eles queriam fazer o quê? Ganhar muito dinheiro, enriquecer muito rápido. Procurem ali para vocês conseguirem responder melhor. A prof tá só dando uma ajudinha para vocês. Daí no número 4, o que eram especiarias e por que eram tão desejadas? O que eram as especiarias e por que todo mundo queria? Por que eles queriam muito? Especiarias era o que antigamente? Olha lá no texto. E a última, que motivos contribuíram para que Portugal fosse o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Por que eles foram os primeiros a se lançar nas grandes navegações? Eles possuíam o quê? O que eles tinham? Que eles foram os primeiros aí. Volta lá no texto, que vocês vão conseguir responder todas, porque as respostas estão ali no texto. E depois a página 109, preencha o diagrama. Vocês têm várias perguntinhas ali, onde vocês vão ter que procurar a resposta lá no texto e responder. Se vocês já souberam, ó, povo que, assim como os portugueses, se destacou na navegação e no comércio pelo mar, desculpa. Quem foi? Depois, a mais antiga das especiarias, usada hoje também como remédio. Qual foi? O que eu como com banana lá na escola? Daí depois, as especiarias serviam também para o preparo de perfumes e quando a gente tá com dor, o que a gente toma? Eu não vou dar mais nada de dica. Agora vamos procurar lá no texto, certo? E depois, numere de acordo com a hierarquia existente no interior das caravelas e naus. Então essa tá bem fácil. Lembra lá onde é que eu falei para vocês que tem os tripulantes e o que cada um fazia? Como é que era a ordem da hierarquia? Vem do primeiro. Então vocês vão olhar e vão enumerar. Bem fácil até agora, façam com bastante atenção. Todas as respostas estão ali no texto, então é só vocês voltarem, ler novamente o texto se ficou com alguma dúvida, que eu tenho certeza que vocês vão dar um show e vão conseguir fazer tudo, combinado?